Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Sim, sim, Senhor. E a majestade Santa Majestade, Santa Majestade, Santa. Glória a Deus. Aleluia. Senhor Espírito Santo, nós te amamos, nós te bendizemos, Senhor. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Abraça quem está pertinho de você aí. Aleluia. Dá parabéns para o irmão que está do seu lado. Parabéns, irmão. O frio não te impediu de estar na casa de Deus. Eu vi alguns pastores postando igreja vazia, e ele dizendo: estou esperando os irmãos que cantam que o Coliseu não parou a igreja, que a perseguição não parou a igreja, que os irmãos compareçam num dia de culto na chuva. A gente aqui pode dizer que compareçam num dia de frio. Sabe uma coisa interessante? Já passou de 21 anos que eu moro em São Gabriel. Eu nunca vi um inverno que não fosse frio e um verão que não fosse quente. Todo inverno é frio demais aqui. Olha que eu já morei em Bento Gonçalves, lá na Serra. O frio daqui é bravo e o calor daqui também. Então a gente que está aqui, a gente sabe que todo frio vai ser assim. Amém? Glória a Deus que não nos impede de tantas coisas e também não nos impede de estar na casa de Deus. Boa noite. Boa noite, Rina. Boa noite. Deus abençoe você que está online também. Boa noite. Que bom que a gente está nessa noite diante do Senhor. Vamos orar então. Pai, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti. Que bom, Senhor. Que bom pela Tua presença. Que bom, Senhor, pela Tua graça. Que bom, Senhor, que o Senhor se faz presente quando erguemos um altar de adoração. Nós vamos ouvir a Tua palavra, Pai. Vem ministrar o nosso coração nessa noite. Vem nos ajudar a entender a Tua palavra, a compreender a Tua palavra. Vem abrir o nosso entendimento, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou procurar ser rápido hoje, vou falar menos de 1 hora. Amém? Vou fazer um esforço para não falar 1 hora, amém? Se vocês conseguirem acompanhar, se vocês conseguirem entender a palavra, vou terminar ligeiro. Vamos começar então, irmãos. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, verso 1 ao 3. E nós vamos falar nessa noite sobre um padrão que existe no céu. Um padrão que vai se manifestar desde os primeiros versículos do Gênesis até o último livro da Bíblia, até o Apocalipse. Vamos lá? No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra. E o Espírito de Deus se movia sobre a face
das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Amém? Vamos lá. Nós vamos ver nessa noite, queridos, que é um padrão que vai se mover, que vai se manifestar do começo ao final da palavra de Deus. O padrão é esse: Deus fala e todas as coisas acontecem. Deus fala e o que Ele fala vai se cumprir. Quando Deus libera uma palavra, essa palavra, ela não falha. Toda vez que você vai ver, principalmente aqui nesse início do Gênesis, você vai ver por 6 vezes o Senhor dizendo, a palavra dizendo: e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. E cada vez que Deus disse algo, cada vez que Deus falou alguma coisa, todo o céu, toda a criação, todos os elementos vivos ou não, eles vão trabalhar para que aquilo que Deus disse aconteça. Aquilo que Deus disse aconteça. Nós vimos aqui falando do princípio de todas as coisas. E aqui na minha versão diz assim, Gênesis 1:2: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Aqui fala no mar, ali nesse texto que viu naquela versão, falava sobre o mar de todas as coisas. Na minha versão diz: as trevas estavam sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E eu vou fazer 2 perguntas para você, que talvez você nunca pensou. Que tipo de água é essa que está sobre a face da terra? Que água é essa? Água viva, água morta? Água da vida? Que água é essa? Porque a Bíblia diz assim, que era um caos, era um abismo. E nesse abismo, nessas águas que cobriam todas as coisas, não tinha vida, nenhuma vida. Era uma água inerte. Era, como é que eu vou explicar? Existem 2 termos em hebraico. Um fala de uma profundidade, de um mar primordial, guarda essa palavra, mas é uma profundidade sem limites, mas que não tinha vida nenhuma vida, nada. Você sabe hoje, se você pegar a água de sua casa, a água de um rio, a água de qualquer água, e você colocar no microscópio, você vai enxergar vida. Mas nessa água aqui não tinha vida. Você já pensou sobre isso? Você teve curiosidade de saber? Porque a gente pensa primeiro assim, aqui, não, essa aqui é a água, porque Deus separou, depois Ele dividiu água para um lado, água para o outro. Então é essa água. Não, não é essa água. A água que estava, que cobria todas as coisas e que tornava o planeta, toda a Terra, se fala de todo o planeta, de toda a estrutura do planeta, ela tornava o planeta inteiro um caos, sem vida alguma, sem forma alguma, sem vida alguma, sem nada. Sem nada. Então a palavra diz que Deus, Ele libera uma primeira ordem, e eu vou falar só essa primeira ordem, para vocês não acharem que eu vou demorar, se eu vou falar de todas. E eu quero falar dessa primeira ordem que Deus dá no verso 3. Ele diz, o que é que Deus diz no verso 3? Haja luz. E houve a luz. Pergunta: que luz é essa? Que luz é essa? A luz do céu. Não.
Porque o Sol não havia sido criado, a Lua não havia sido criado, os planetas não haviam sido criados, a Via Láctea não havia sido criado, estrelas não haviam sido criadas. Mas quando Deus disse, haja luz, houve luz. Que luz é essa? Será que o Inácio está certo? Que luz é essa? Alguém se arrisca a me responder? Hã? Não era luz solar. Alguém arrisca? Depois, lá no quarto dia, que ele vai criar os céus, os planetas, as coisas, colocar as estrelas, colocar o sol para dominar durante o dia, a lua para dominar durante a noite. E a gente sabe que a lua, na verdade, reflete a luz do sol, que ela não tem uma luz própria. Enfim, vamos lá. Que luz é essa? Hã? Não entendi, Inácio? Luz da vida. Pô, o Inácio sabe melhor que nós, olha aí, ó. Essa luz que é, meu Maurício faz, meu guri. Essa luz que é essa luz que a palavra de Deus está falando, ela tem três definições dessa luz. Vamos lá. Não é uma luz qualquer, não é a luz do sol, da estrela, nem dos elementos, é uma luz divina, é uma luz. Imagine uma luz que não vem do sol, que não vem de lâmpada, não vem de nada, é uma luz divina. Ela é também expressada como se a glória de Deus cobrisse toda a terra, como se a glória de Deus cobrisse toda a terra, mas também ela representa, ou ela seria o próprio Cristo, a luz do mundo, como bem disse o Inácio, o próprio Cristo. Aqui fica estabelecido um padrão que é: Deus fala e as coisas acontecem. E se a gente parar para pensar que a terra era sem forma, vazia, não havia vida, e cada vez que Deus falava, Ele expressava o seu poder criador, o seu poder criativo, e cada vez que Ele falava, porque Ele é o dono da vida e o autor da vida, e nele foram criadas todas as coisas, como diz a palavra, conforme Ele ia dizendo, aquilo que não existia passava a existir. É difícil entender? Ele é o criador da vida, Ele é o dono da vida. A palavra de Deus diz que tudo foi criado por Ele, para Ele e por Ele, porque a vida estava nele. Aquela água não tinha poder de vida. Se fosse colocada uma vida dentro daquela água, essa água não teria poder de sustentar essa vida. Então Deus primeiro criou, Ele deu a ordem da luz, veio Cristo, veio a luz do mundo, veio a luz da vida, e pairou sobre essas águas. E depois, cada vez que Deus disse alguma coisa, cada vez que Deus disse uma palavra, cada vez que Deus liberou uma palavra, e sendo que nada existia, cada vez que Deus falava, as coisas que não existiam vinham à existência. Amém? Então Deus falava e as coisas aconteciam. Deus falava e as coisas passavam a existir. Esse é o padrão do céu. Deus fala e todos obedecem. Deus fala e quando Deus fala, quando Deus libera uma palavra, tudo vai trabalhar para que aquilo que Ele falou venha à existência e que aconteça. Se aquilo que Ele falasse já existisse,
ao lugar aonde ele mandou. Se não existia, aquilo que não existia passava a existir. Você lembra da profecia, quando Deus leva Ezequias a um vale de ossos secos? Você já leu esse texto? O vale de ossos secos. Ele chegou num vale, havia milhares e milhares de ossos, como se um exército havia morrido ali. E Deus pergunta para ele: é possível que esses ossos voltem à vida? E ele responde, eu falei o nome errado, eu falei Ezequias, né? Você ficou bem quietinho, né? Aí ele pergunta: é possível que esses ossos voltem à vida? E ele diz assim: o Senhor é que sabe. Então quando Deus disse, então profetiza, e quando ele profetizou, aqueles ossos que estavam espalhados, a Bíblia diz que cada osso juntou-se ao seu osso e foi se formando os dedos, os músculos e tal, até que se formaram milhares de corpos deitados no chão. E depois Deus disse: então agora libere uma palavra, profetiza para que eles vivam. E quando ele disse que eles vivessem, então aquela palavra foi liberada, e no momento em que a palavra foi liberada, todos eles passaram a viver. Amém? Então é mais ou menos assim que acontece, irmão. Mais ou menos não, é assim. Quando Deus fala, a coisa acontece. Quando Deus fala, se não existe, vai passar a existir. Se existe, está em outro lugar, como esses ossos. Se existe, está em outro lugar. E Deus disse: tem que vir para cá. Aquilo vai. Por isso que Jesus, quando ele fala de oração, ele diz: se você tiver fé e você disser para esse monte, vai para lá, aquele monte vai para lá. Porque para Deus, irmãos, é exatamente assim que acontece. Se ele disser, as coisas vão acontecer. Toda a natureza, todos os elementos da natureza, todas as coisas da criação vão trabalhar para que aquela palavra se cumpra no momento exato em que ele assim o declarar. Esse padrão ele vai prosseguir em toda a criação. Esse padrão vai prosseguir em todo o Antigo Testamento. Você vai ver que o Senhor chamou Noé para construir a arca. Quantas vezes Deus falou para Noé: Noé, você tem que construir uma arca? Você já leu na Bíblia? Quantas vezes Deus falou para Noé? Quantas vezes? Alguém sabe? Uma vez. Deus disse para ele construir uma arca. Deus liberou essa palavra: Noé, você vai construir uma arca, vai ser assim, assim, assim. Entregou para Noé o projeto. E aí Noé, ele trabalhou nesse projeto, dessa palavra que Deus liberou, por 120 anos. Por 120 anos, tudo o que Noé fez foi construir a arca. Ele não fez outra coisa. Por que ele não fez outra coisa? Alguém sabe? Por que Noé não fez outra coisa? Por quê? Porque Deus não tinha dito outra palavra e ele era obediente, como bem diz o Inácio. Inácio, eu vou ter que chamar para vir aqui do meu lado, você vai ser meu assessor para assuntos bíblicos. Então, Deus disse isso e ele fez isso. Enquanto Deus não deu outra palavra, ele era obediente, ele fez conforme Deus disse. Então, de repente, o Senhor disse: agora coloque os animais dentro da arca. Ele foi lá, agora mudou a palavra, mudou a ação. Ele parou de construir e começou a juntar os animais e colocar na arca. Depois Deus disse: entra para dentro da arca, você e a sua família. Eles entraram para dentro da arca. Deus mandou Noé fechar a arca? Não. Sim ou não? Quem fechou a arca? Deus. Foi Deus quem fechou a arca. Não foi Noé. Não foi Noé. Você entende? Deus pegou e disse para Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Quantas vezes Deus disse para Abraão, até que ele começasse a se mover e fizesse o que Deus mandou? Quantas vezes? Uma vez. Lá foi Abraão fazer o que Deus mandou. Então
esse padrão, e toda vez que Deus teve que falar mais de uma vez, deu ruim. Quando ele falou para Jonas, tá, eu vou, aí Jonas não foi, deu toda aquela confusão brava. Depois de deu toda aquela confusão, Deus disse, agora tu vai, ele disse, eu vou, daí ele foi. Deus teve que falar mais de uma vez. A mesma coisa com Sansão, deu ruim. Por quê? Porque Deus falava e ele não ouvia. Deu toda aquela confusão brava. Mas no restante da palavra, você vai ver que Deus fala e tudo obedece. Esse modelo, ele vai se refletir, ele vai se repetir no Novo Testamento. No Novo Testamento, você vê que Jesus curava enfermos, Jesus expulsava demônios, Jesus fez grandes milagres. E a pergunta é, quando Jesus se deparava com alguém endemoniado, ele ficava dizendo quantas vezes? Sai daí, capeta, sai de uma vez daí, capeta, vai embora, capeta, eu estou mandando, capeta. Quantas vezes ele falava? Uma vez. Quando era para curar alguém, quantas vezes Jesus falava? Uma vez. Quando foi para ressuscitar alguém, o milagre é grande, quantas vezes ele falou? Uma vez. Quando foi para acalmar a tempestade no mar da Galileia e os discípulos estavam apavorados, quantas vezes Jesus teve que falar para o vento e teve que falar para o mar? Uma vez. Jesus falou e pronto. Então você vê que há uma continuidade de um padrão que é o padrão divino. Quando Deus falar, é bom obedecer. Quando Deus falar, nos compete obedecer. Deus vem e diz para Abraão, vai, ele vai. Abraão, vou te dar o filho. Deus deu o filho. Abraão, agora você vai lá e mata esse filho. Aí Abraão vai e ele está pronto para matar o filho. Mas toda vez que Deus disse, ele obedeceu. Toda vez que Jesus fala, ele libera uma palavra, aquela palavra, ela se cumpre. E ela se cumpre até mesmo no caso daquele homem que nasceu cego. Você lembra do homem que nasceu cego? Que foi trazido até Jesus e que os discípulos questionam e os discípulos perguntam, quem foi que pecou? Quem foi que pecou para que ele nascesse cego? Foi ele que pecou? Ou foram os pais que pecaram e ele está cego agora por causa dos pecados dos pais? Eles vieram questionar Jesus e Jesus disse o quê? Nem ele pecou, nem os pais pecaram, mas ele nasceu assim. Hã? Para que se manifestasse a glória de Deus. Então Jesus foi lá e curou aquele homem cego, um homem que nasceu cego e que estava com seus 30 e poucos anos e cuja visão nunca funcionou na vida inteira, mas que quando Jesus deu uma palavra, quando Jesus deu uma ordem, imediatamente aquele globo ocular, a córnea, seja qual fosse o problema que houvesse, imediatamente passou a funcionar e ele passou a enxergar, a ver. Os cegos que estavam à beira do caminho e que clamavam, Senhor Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus chama e pergunta, o que você quer que eu faça? Ele diz, e você sabe por que Jesus perguntava o que você quer que eu faça? Alguém arrisca? Hã? Queria saber, era uma coisa tão lógica, a pessoa é cega, e você perguntar para um cego, que era fácil identificar por causa de uma capa da roupa que ele usava, e você perguntar para o cego, o que você quer que eu te faça? Porque nem sempre alguém quer ser curado. Você sabia? Nem sempre alguém quer ser curado. Eu lembro de uma senhora que foi curada e ela veio falar comigo, estava muito brava. E ela tinha um problema sério de coluna. Jesus curou aquela mulher. Jesus curou. Foi para a perícia. Naquele dia deu a perícia. Foi para a perícia. Não tinha mais nada. Jesus tinha curado. E a mulher voltou enraivecida. Eu não queria ser curado. Por que Jesus me curou? Eu não queria ser curado. Agora eu vou ter que voltar a trabalhar.
trabalhar, perdi meu benefício, vou ter que trabalhar. Então Jesus sempre perguntava: o que você quer? É lógico que a gente diria: não, mas é cego, o cego quer voltar a enxergar, mas nem todo cego quer voltar a enxergar, nem todo paralítico quer voltar a caminhar. Porque a costa da privilégio da três. Porque é bom ficar pedindo esmola, é bom ficar dependendo só da ajuda dos outros, é bom ficar só, entende? Como diz o meu pai, mamar deitado, você não quer? Quer dizer, é tão fácil ficar naquele mundo assim, onde todo mundo me dá as coisas e tal, do que tem que levantar, que nem a Panda, que levanta que hora, Panda? Às 5. 5 da manhã eu estou no monte. 5 da manhã, acho que é a hora que eu viro pro lado, assim. 5 da manhã tem que sair para trabalhar. É fácil ficar só na doação e coisa, pedindo alguém me dá, e vai lá na rede social e chora. A gente lida por causa do projeto com pessoas que chamam e dizem assim: porque as crianças estão com fome. Você dá uma cesta daqui a 15 dias. Acabou, não tem outra cesta daqui a 15 dias. A gente diz: peraí, mas aí fim de semana está gastando. A cesta é uma ajuda, não é assim sustentar a casa, você está entendendo? É um socorro, é uma ajuda, um momento difícil que às vezes acontece, mas você tem uma responsabilidade de a cada 10 dias, 15 dias dar uma cesta. Quer dizer, ninguém trabalha, é fácil chorar e ligar para mim e dizer: porque as crianças estão com fome, as crianças estão 3 dias sem comer, e ninguém trabalha, tem 4 adultos na casa, ninguém sai para trabalhar, ninguém arruma uma faxina para fazer, um pátio para capinar, ninguém arruma nada para fazer. É fácil o senhor chegar, ligar para mim e chorar e dizer: por favor. E às vezes eu digo: não adianta chorar que eu não me comovo. Porque às vezes, querido, a questão é que a pessoa não quer uma solução. Então Jesus perguntava: o que você quer? E aí quando a pessoa disse: não, eu quero ser curado, Senhor. Então eles eram curados. Sabe o que nós aprendemos? Já vou terminar. O que nós aprendemos aqui, querido? Que todo cristão, todo cidadão de reino, todo filho de Deus que quer ter uma vida diante de Deus, uma vida de resultado, uma vida relevante diante de Deus, ele precisa aprender a obedecer aquilo que Deus diz na sua palavra. Jesus diz que, Tiago diz que nós temos que ser alguém que seja um operoso praticante da palavra, que nós não devemos ser ouvintes negligentes daquilo que Deus nos fala, que quando Deus nos fala, nós temos que aprender a obedecer. Nós temos que aprender a obedecer. A pergunta é: quantas vezes Deus já te falou alguma coisa e você fica se fazendo? E você fica, acho que não é comigo, acho que Jesus errou, eu acho que não é bem assim, eu acho que eu entendi errado. Quantas vezes Deus já te falou alguma coisa sobre a tua vida com Ele? Quantas vezes Ele já te disse alguma coisa e você fica se fazendo, e você fica deixando, empurrando com a barriga, levando adiante, eu vou esperar, dando uma de Jonas, dando uma de desobediente, dando uma de alguém que é um ouvinte negligente, de alguém a quem Deus está falando, a quem Deus está orientando, a quem o Espírito Santo está dizendo alguma coisa e você não está ouvindo, sendo que o padrão de Deus Ele fala e nós obedecemos. O padrão de Deus não é Ele fala e nós questionamos. Você tem filho que questiona quando você fala alguma coisa? Você tem? Que quando ele pergunta alguma coisa, quando ele pede alguma coisa e você diz não. Quando você diz sim, não tem nenhum questionamento. O filho já perguntou alguma coisa para você, você disse sim, e o filho disse: por que, pai? Por que, mãe? Você disse sim. O não, quando você diz o não, aí aparece um monte de pergunta. Mas por que não? E aí, pai e mãe costumam dizer: por que não?
Não, mas por que não? Quer saber ou não? Quer saber? Me explica, me diz. Porque todo mundo aparece ligeiro, né? Todo mundo vai, todo mundo faz, todo mundo participa, todo mundo foi convidado, todo mundo vai para lá, todo mundo vai não sei aonde, todo mundo vai para a praça, todo mundo vai para o baile de noite, todo mundo vai para a festa de quadrilha, todo mundo vai não sei o que, todo mundo. Por que eu não posso? Porque você não é todo mundo. Pronto. E aí já fica bicudo lá, né? Já fica emburrado, porque ouviu um não. E às vezes, você sabia que às vezes você está sendo esse tipo de filho para Deus? Você gosta de seu filho ficar te questionando, ficar assim, medindo força para ver até onde vai o seu não? Aí o filho chora, filho no mercado, você já foi com o filho no mercado, que chega ali e você diz não, e a criança se atira no chão, chora alto. Já aconteceu isso com você? Hã? Começa a chorar, aí a mãe vai ficar com vergonha. Ai, pega. Ó, não tem conversa. O Isaac faz isso, é? Hã? Começa a se entregar aí, ó. Coisa mais ruim quando você pede, você dá uma palavra e não ouve, não obedece. E você não gosta disso, não é? Pai e mãe não gosta disso. Mas você sabia que às vezes você é assim com Jesus também, com Deus também? Ele te fala alguma coisa e você fica se fazendo. E você não obedece. E você está quebrando um padrão que é desde a eternidade até a próxima eternidade. Quando Deus falar, as coisas precisam acontecer. Que a gente tenha um coração sensível e capaz de obedecer ao Senhor. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Você vai orar nessa noite. O que foi que Deus falou para você? O que foi que você já entendeu na palavra? Que Deus disse algo para você? Que Deus pediu algo para você? Que Deus te fez entender algo e você ainda não obedeceu, e você está dando desculpas, para Deus, você está quebrando um padrão que deveria ser de obediência. Pai, nós chegamos diante de Ti. Senhor, a Tua palavra nos mostra que há um padrão de eternidade a eternidade, que é um padrão que quando o Senhor fala, todas as coisas obedecem. Quando o Senhor libera uma palavra, os anjos, a natureza, todos os elementos, vivos ou não, todos os seres espirituais se sujeitam à sua palavra. Senhor, nós precisamos aprender a viver esse padrão de obediência. Nós precisamos aprender, Senhor, a viver esse padrão de obediência a Ti, Senhor. E nessa noite, Pai, nós chegamos diante de Ti e nós oramos, Senhor, para que o Senhor nos ajude a viver esse nível de obediência que viveu Abraão, que viveu Noé e que viveram grandes personagens da Tua palavra. Que nós sejamos sensíveis para ouvir e obedecer a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém. Um abraço a quem está pertinho de você. Glória a Deus. Nós vamos chegando ao final. Essa semana vai ser muito fria. Agasalhe bem. Esses dias eu estava falando lá com as crianças no projeto. No inverno,
O importante não é ficar bonito, o importante é ficar aquecido. Eu estava contando para eles que eu tinha uma calça de veludo roxa e eu ia bem faceiro para a escola. A mãe dizia: não importa se não é bonito, o importante é não passar frio. Então a gente ia e a gente não se importava muito assim com marca e coisa, porque afinal de contas não tinha essas coisas de hoje, né? Naquela época era o que tinha e pronto. Vamos, isso, já alguém estava esperando a hora de ofertar, é agora. A pastora vai vir aqui orar, que ela já está preocupada para ir embora, o ônibus vai passar ali daqui a pouquinho. Por quê? E ela não quer perder o ônibus. E nós vamos embora. Pastor, vai passar o trem aí daqui a pouco, né? Tá frio, né, gente? Tá frio. Nunca esqueça que